Salve, salve, povo querido, povo sofrido de Ribeirão das Neves. Jamaica Neves da Criação Nativa está de volta aqui, agora com um novo projeto, né? Enquanto os políticos gostam de ficar dando honra ao mérito para quem não merece mérito, o Jamaica vai atrás daqueles que realmente merecem. Vai na entrevista a eles mesmos. Para começar a abrir esse novo projeto, nós fomos na escola e entrevistamos o meu mestre, Carlos Eduardo, 37 anos, dedicando à comunidade aqui de Justinópolis, aqui em Ribeirão das Neves, como diretor. Agora, dia 31, ele encerra essa jornada dele aqui em Justinópolis, mas tem novos projetos, ele não vai abandonar nós, o coração dele é daqui de Justinópolis. Então, acompanha o vídeo nosso aqui até o final e segue o Jamaica aí nas redes sociais. Jamaica Neves TikTok, Jamaica Neves Instagram, Jamaica Neves Facebook. Fui! Beleza, beleza, Jamaica. Agora, continuando o vídeo, né? Olha que lugar bonito, o auditório. O auditório sempre lembra palestrante, formatura. Quando se lembra formatura, a gente fala de educação, a formação, seja na parte que você vai ser um profissional, independente de qual área. Independente da área que você for ser um profissional, você vai depender de uma coisa chamada educação. E essa educação começa com o mestre lá no ensino médio, você começa no jardim de infância, já tem os professores, você forma lá na 5ª série, aí você faz o ensino médio todinho e vai para o 2º grau. Aí depois faculdade vai indo, sempre haverá um mestre. Então vem comigo, sem demais delongas, como eu falei com vocês, hoje eu estou conversando com uma das pessoas que deu a formação para esse humilde repórter que ele fala. Vou conversar com o meu mestre que eu conheci ele lá em 1987. É um prazer, Carlos Eduardo. Eu não vou falar o diretor, meu professor Carlos Eduardo. 37 anos, 3 décadas e meia. E agora vai nos deixar como diretor, porque o coração dele é nevense, ele doou a vida dele para a educação de Ribeirão das Neves. Isso eu falo pela geração. Vamos falar geração Coca-Cola, o pessoal da Pracinha Justinópolis, pessoal aí que tem 48, 50 anos. A minha geração, a geração ouro, é a geração ouro, é a geração que esse camarada fez dar certo. Que se não fosse nosso mestre, o que seria dessa geração hoje, que tem advogado, empresários, doutores, pessoas que falam até outras línguas? Veio tudo do ensinamento do nosso mestre. Então vamos sentar aqui. Carlos Eduardo, 37 anos e agora é a hora da despedida. Qual o sentimento de uma missão cumprida? É um liquidificador de sentimentos, é muita coisa, me faz pensar muita coisa. Eu não vou dizer, né, porque eu não fiz nada sozinho. Eu sempre trabalhei em equipe, sempre tive pessoas ao meu lado que me ajudassem e tal. Mas você falou uma grande verdade, nós tiramos muitas almas do purgatório aí. Eu não vou dizer que a gente tenha conseguido a totalidade, a jornada é longa, as pessoas são diferentes, mas até o último momento que a gente pôde tentar em prol de fazer algo pelo nosso aluno, eu nunca fui omisso, não. Eu tentei fazer, às vezes mal interpretado, às vezes bem interpretado, recebo enormes manifestações de carinho, alguns xingamentos também, né? Mas faz parte. Mas eu tenho quando eu olho para trás, eu tenho a certeza de que muita coisa deu certo. Eu saio levando mais afetos, muito mais afetos do que desafetos. Então é o seguinte, a minha geração hoje mesmo, eles não vê você como o diretor Carlos Eduardo. A nova geração vê. A minha geração vê você como o nosso mestre, o professor. Depois, lá de 84, muita coisa mudou. Quantos alunos, quantas formaturas, quantas pessoas você encontrou depois, já com família, já formado? O sentimento de saber que você participou da vida de muita gente é muito bom, né? Realmente, eu encontro no comércio,
nos hospitais, em diversos locais eu vejo muita gente que seguiu pelo caminho acadêmico, né? Nem todo mundo é acadêmico, mas aqueles que optaram pela academia, pela formação, tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem letrados aí, tem muita gente que foi longe aí a partir dos sonhos que a gente ajuda o aluno a construir. Porque professor tem que ser um sonhador. Professor tem que ser um ilusionista, que leva o menino a sonhar e sonha junto com ele. Porque se você entrar dentro da sala de aula, se você não sonhar e não fazer com quem está ali sonhar, a coisa complica. Escola tem que ser uma fábrica de sonho. É a maneira que eu entendo de educação. Uma fábrica de sonho. Literalmente a gente tem que sonhar. Porque é a partir do sonho que a gente se transforma. Eu acho que essa contribuição eu dei para os meus alunos aí, nos momentos que eu estava na sala de aula, nos momentos mesmo como diretor, que eu estive com esse educando junto comigo aí, eu nunca deixei o sonho de lado, não. E sempre procurar ser uma pessoa melhor. A gente estuda, né, e sempre falando com eles, a gente estuda não para ser melhor do que o outro, mas para ser melhor. É para você falar em sonhos. Muitos sonharam em ser professor depois que foi ensinado por você. Eu fui professor, eu estive na sala de aula, eu fui professor de TI. Então, deveria ter seguido mais isso. Mas cada um corre atrás de sonhos. Nesse decorrer desse tantos sonhadores, você tem alguma lembrança nesses 37 anos que marcou realmente o diretor Eduardo? Em que sentido, assim, de... Uma coisa que marcou, um evento que... Sempre tem um evento na nossa vida que marca mesmo. Nesses 37 anos, deve ter uma situação que vai ficar na lembrança mesmo. Eu sei que é muitas lembranças. Ah, são muitas. Muitas coisas me marcaram nessa caminhada minha, nessa trajetória. Eu te falar, para enumerar é difícil. Deixa eu ver uma coisa que tenha me marcado muito. Foi quando eu entrei para a direção de escola. Eu era um menino, entendeu? E eu entrei numa circunstância muito natural, muito normal. Eu devo isso muito à professora Solange Labanca, que quando a gente tinha decidido que a Solange seria diretora do Guerino, que nós iríamos apoiá-la, ela engravidou. E ela não ela com a questão dela ter engravidado, ela falou assim: Carlos, eu não posso ser diretora e eu vou te apoiar. Você topa? Aí me chamou na casa dela, conversou comigo e foi uma grata surpresa para mim. Eu muito inexperiente, nem sei se eu estava preparado naquele momento, mas eu tive um apoio tão grande da comunidade, tão grande, que foi um fato que me marcou. E eu tomei gosto por gerenciar a escola, entendeu? Por participar desse problema, de entender a dinâmica da coisa. E vale lembrar que na minha trajetória, uma coisa que me marcou muito, a Escola Guerino Casa Santa foi a primeira escola de Minas Gerais a ter eleição direta para diretor. Uma briga nossa, que queríamos que o processo mudasse, e eu participei de frente e ativamente desse processo. Eu não fui candidato no primeiro momento, né? Nós apoiamos um outro candidato. Quem saiu vitoriosa na época foi a maravilhosa Mirth Cesari, né? Antiga aqui na comunidade, que eu tive o prazer de trabalhar com ela e de ajudar, apesar de ter apoiado um outro candidato, mas eu acho que aí é que a gente tem que ser movido à democracia, aceitar o resultado e ajudar o outro. Eu acatei o resultado, aceitei o resultado e fui parceiro da Mirtz no período que eu estava lá. E para te falar a verdade, depois que a situação virou, que eu me tornei diretor, ela foi uma grande parceira minha. Ela me ajudou assim, ela não media esforços para me ajudar com relação à legislação, com relação à comunidade assim que ela conhecia, independentemente do que houve no passado, na questão da eleição. Foi uma das minhas maiores parceiras aqui no município,
na época da minha gestão no Gerino Casa Santa, a Mirtinha, e que eu devo ela muito, não tem nem palavras para agradecer. Grande Mirces. Então, ó, para você ver uma coisa, eu fiz uma pergunta sobre um momento marcante. Você falou que foi muito, e no conversar, ele acabou mostrando que você fez parte do processo democrático sobre a votação de diretor ativamente. Olha para você ver a coisa. Então, querendo, você acabou sendo um diretor em Ribeirão das Neves que vai entrar para a história. Tem muitos diretores, gente, muitos. Mas o diretor Carlos Eduardo, esse vai entrar para a história. Então vamos fazer o seguinte, por não mais delongas, você aposenta agora, né? Encerra como diretor. Encerro como diretor e como professor também, né? Tá programado tudo para o dia 31 de dezembro. Espero que as amarras da burocracia não me prendam, né? Porque aí eu quero iniciar um novo ciclo na minha vida. Quero um período sabático para descansar e ver, mas não vou tirar Justinópolis, né? Ribeirão das Neves, mais especificamente Justinópolis, do coração nunca, não tem jeito. Isso aqui vai comigo para onde eu for. Ó, como o Jamaica, ele gosta muito de dar palpite na vida dos outros. Eu gosto de dar palpite. Você está encerrando como diretor, como professor. Eu poderia falar o seguinte, é uma perda pra gente. Mas não, tudo tem início, meio e fim. Ele doou 37 anos da vida dele para Ribeirão das Neves. Mas o povo de Ribeirão das Neves é um povo carente. Eles querem mais. E como seu coração é Justinópolis, depende de você, povo de Neves. Está aqui um grande homem que pode doar bem mais para a educação e para Ribeirão das Neves. Deixa aí uma interrogação para vocês. Vocês conhecem o Jamaica e sabem do que eu estou falando. Esse é um grande homem para representar a educação, representar Ribeirão das Neves e me representar. Finalizando aqui, professor, não vou falar diretor, meu professor, foi um orgulho, foi um prazer ser seu aluno e foi um prazer estar hoje aqui, 37 anos depois, te entrevistando. Eu é que agradeço, né, a oportunidade, o momento, as palavras aí, os elogios. E aproveita a oportunidade também, né, para pedir desculpa pelas falhas, a gente não acerta o tempo todo, mas tudo que eu fiz foi com a intenção de acertar, respeitando a comunidade na qual eu me inseri esse tempo todo. Eu cresci profissionalmente, aprendi, foi aqui mesmo. Isso eu não vou negar e carrego comigo. Agora, vamos ver, né? Como que fica isso. De repente, eu posso sim estar ainda prestando meus serviços para a comunidade aqui, nem que seja como voluntário, qualquer coisa assim. E queria, sabe, Jamaica, uma outra oportunidade, depois de passadas as eleições para diretor aqui, de apresentar para a comunidade os meus sucessores, que são pessoas maravilhosas também. Eu gostaria de pedir que a comunidade os apoiasse, assim como sempre fez comigo. Se você me der essa oportunidade, eu vou me sentir muito bem. E com certeza, e vindo desse homem, gente, o legado continua. Então, Jamaica fica por aqui, imprensa alternativa e pode girar.